gosta de esperar. Você provavelmente já esteve em um lugar como esse, contando segundos e procurando qualquer coisa que possa te distrair. Talvez estivesse esperando uma notícia, indo para algum lugar ou simplesmente esperando a sua vez. Como foi? Essas horas da sua vida que você jamais vai recuperar valeram a pena? E o que você faz enquanto espera? Era sábado. Jesus descansava na sepultura e com a morte do mestre morrera também a esperança dos discípulos. A dor da perda era tanta que mal podiam suportar. A sua fé estava destruída e de tão abalados não se sentiam discípulos de seu Senhor. Você consegue imaginar o que eles sentiram? O choque de uma perda inesperada, quando o seu mundo desaba e o futuro só aguarda mais desespero? A dor dos discípulos era tanta que não podiam se lembrar das palavras do próprio Jesus que havia dito que ressuscitaria. A redenção se aproximava, um momento de grande alegria para todo o universo, mas os seus seguidores estavam cheios de tristeza. Naquele sábado, o próprio Deus descansou, assim como fez na criação do mundo. Você teria forças para descansar? Se você estivesse lá, teria se lembrado das palavras de Jesus? Como teria sido a sua espera? Então esse é o fim? Todo esse tempo? Nós acreditamos nele. Eu queria que ele estivesse aqui. Ele saberia o que dizer, o que fazer. Pode ser que hoje você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Pode ser que o seu coração esteja cheio de dor e arrependimento e você já tenha desistido de esperar por um milagre. Os discípulos foram tomados pela dor, pelos sentimentos e não acreditaram nas palavras de Jesus. Mas no dia seguinte, Jesus ressuscitou como ele tinha prometido. Eu e você não sabemos até quando teremos que chorar. Não sabemos até quando vamos ter que esperar. O que você vai fazer enquanto espera? Somente nas promessas do Senhor a nossa espera se transforma em esperança. Siga esperando, siga com fé. Na cruz o mal foi derrotado e falta pouco para que Ele cumpra a promessa de nos redimir completamente. Ruínas se tornaram famosas no mundo como pontos turísticos. Torre de Pisa, o Coliseu, Jerusalém, cheio das suas ruínas muito visitadas, e em todos os países encontramos, como no Brasil, museus, casarões coloniais, ruínas de grandes engenhos. Embora chamem a atenção de muita gente, uma ruína não consegue esconder que ela é um projeto que não mais responde às perguntas do seu tempo. Ora atropelados pelos movimentos da história que começaram a exigir outras coisas, outros produtos, outros planos, ora foram sonhos que foram imaginados e vibrantemente pensados por aqueles que a desejaram, mas que fracassaram e agora são uma junção de pedras, de limbo e que se tornaram um lugar de visitação, mas não entregam mais muita coisa do que isso. Se Cristo não ressuscitou, diz o texto de Paulo, é vã a vossa fé. Se um casarão, se uma grande ruína, se um engenho, se um prédio pode ter se tornado obsoleto na história, imagine uma crença. Uma fé que se solidificou, se planejou, se sonhou e agora ela ficou na poeira da história. Quando nós olhamos para a tumba, aquela tumba pode ser um grande local de visitação, como a ruína de um projeto que não deu certo, mas o testemunho de que o seu vazio faz dela o projeto mais bem-sucedido da história. Falamos hoje 2000 anos depois disso, mas naquele sábado, naquele dia de aparente inércia, onde nada estava acontecendo, a pergunta no coração dos discípulos era: o que faremos depois disso?
Aquele corpo inerte, horizontal, parado, sem respiração, poderia definir, sim, se aquela fé era vã, se a aposta era tortuosa ou se, de fato, estaríamos diante de uma revolução cósmica. A pergunta, ela vai se transformando, se refinando, tornando-se mais complexa até entrar na sala da sua casa, chegar no seu ouvido e dizer para você: e se fosse você, como você reagiria à pausa da sinfonia de graça que Cristo criou? O que você faria e como você esperaria o cumprimento da promessa exatamente no seu interlúdio, naquele intervalo entre dois movimentos, onde a música dramática levou até a cruz e se espera agora que Cristo ressurreto diga: você está salvo? E se fosse você, como você reagiria ou como você reage ao intervalo das promessas entre aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus faz? Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Em Gênesis 11 é o relato de uma arrogância humana, ali na Torre de Babel. Os construtores tinham uma escolha a fazer, porque logo após o dilúvio, Deus fez uma aliança com a humanidade, dizendo que ela não mais seria exterminada por meio de um novo dilúvio. Portanto, a escolha seria entre crer ou não crer. Quando todas as comportas do céu se abriram e as águas de cima vieram para baixo, uma realidade se levantou diante de todo mundo. A destruição por meio do dilúvio era inevitável. A diferença, o que faria a linha que dividiria vivos e mortos, era com certeza a porta da arca. Não havia nenhuma possibilidade de estar vivo fora do mecanismo da porta de salvação que Deus criou para que a vida fosse preservada. Após aquele cataclisma que o dilúvio foi, aqueles homens que construíram Babel decidiram que salvaria a si mesmos, decidiam evitar o inevitável. Fizeram uma torre cujo topo chegaria ao céu e impermeabilizaram essa torre com o mesmo material usado na arca. Eles estavam dando um recado para o universo inteiro de que eles seriam capazes de preservar a sua própria vida. Salvar a si mesmos, tentar evitar uma morte que viria de maneira inevitável. Essa é uma realidade que não é só da Torre de Babel. Os homens tentaram e continuam tentando fazer isso o tempo todo. Achar uma forma de evitar um efeito devastador de um pecado que gera uma morte que, sem Jesus, ninguém evita. Alguns séculos depois, na mesma terra de Sinar, ali na Mesopotâmia, um rei babilônico tenta uma outra construção. Algo vertical, dessa vez muito mais bonito talvez, uma estátua enorme de ouro dizendo para o universo todo que ele era capaz de perpetuar-se e Jesus não tinha nada a ver com isso. Como construção complementar, ele cria uma fornalha para ceifar pelo calor aqueles que se recusariam a adorá-lo pelo esplendor. Mas é exatamente na fornalha que ele fracassa e fracassa de uma maneira histórica e o seu projeto foi arruinado por 3 homens que ficaram em pé e dali 1,70 m fez mais efeito do que 27 metros de ouro. Nabucodonosor e os construtores de Babel se unem num projeto humano de não saber esperar ou como eles viveriam no interlúdio entre a promessa não destruirei e o cumprimento da promessa não vou de fato destruir. E a pergunta que Nabucodonosor deixa para você e os construtores de Babel também é: e se fosse você, que posição tomaria diante de uma salvação prometida e o intervalo entre ela e a salvação garantida? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Abraão, sai de onde você está e da sua zona de conforto.
Eu tenho um plano para alterar a história da humanidade. Enfim, salvar a humanidade. E neste plano a sua família ocupa um papel fundamental. Eu quero fazer de você uma nação grande e para isso você não deve estar imerso na cultura que você foi formado. Deve sair ao redor das pessoas que estão te influenciando. Você não vai viver como as pessoas vivem. Você não vai ter uma casa como as pessoas têm. Você não vai ter um trabalho como as pessoas têm. Você não terá o conforto como todas as pessoas têm. Mas eu vou tirar você dali e de ti, eis o texto, sairá uma grande nação, você terá um filho e você vai possuir uma grande terra. O texto diz que Abraão creu e por ele crer isso lhe foi imputado por justiça. Mas veja bem, Abraão não tem uma história como a de um romancista hoje gostaria de escrever. Abraão falha e falha muito. Ele não constrói aquela história que nós gostaríamos de um verdadeiro herói da fé, daquele que tem superpoderes em suas respostas. Não, a história de Abraão é de alguém que, como um ser humano, tem que lutar com as suas promessas, com as promessas que Deus faz para ele. Abraão cede à força da cultura quando aparentemente aquele filho não vem. E aí ele propõe a Deus que haja uma adoção do seu mordomo e Deus fala: não, Abraão, será um nascido de ti. Depois ele aceita uma outra sugestão da sua esposa Sara em alugar o útero da serva e fazer na sua serva o filho de uma promessa que ele mesmo acelerou. E a resposta, a consequência, foi um desastre. Quem é você quando Deus promete e parece que não cumpriu as suas próprias promessas? Abraão teve que esperar. A sua espera foi ativa quando ele quis fazer algo quando não havia nada para fazer. Sabe, existe um problema muito sério quando a gente não quer esperar as promessas de Deus e nesse interlúdio da música que Deus compõe na nossa vida, a gente quer acelerar. É porque muitas vezes, quando queremos fazer a parte de Deus, nós deixamos de lado a parte que nós temos que fazer. E muitas vezes nós queremos agora que, ao se colocar na frente de Deus para o plano acontecer, que Ele deixe a sua sabedoria ilimitada para abençoar os nossos planos limitados. Quando a gente coloca a nós mesmos na frente de Deus e corremos na sua frente, a gente chama a Deus para assinar os nossos próprios projetos e queremos desesperadamente que Ele faça por nós, carimbando nossos planos. O problema é que nós sim podemos ter segurança em confiar num Deus perfeito. Mas como confiaríamos nas promessas que nós mesmos fazemos? Como confiaríamos integralmente em planos que nós mesmos fazemos? Abraão teve que esperar um pouco mais, e quando o filho da promessa veio, a promessa de Deus se cumpre de verdade em abençoar o mundo por meio de Isaac e dele para Jacó, de Jacó para seus filhos e dos seus filhos até Jesus e de Jesus até nós. A pergunta que Abraão faz, que Jacó fez e que a história dos patriarcas traz sobre promessas é: e se fosse você, esperaria a promessa se cumprir ou colocaria seus próprios planos assim, acreditando na falácia popular de que Deus ajuda quem se ajuda? E se fosse você? Aliás, não é se fosse. Quem é você agora esperando promessas que precisam se cumprir na sua vida, sejam materiais ou em qualquer outro campo da vida? A resposta de Deus é sempre para os seus filhos: espere, aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É necessário prestar atenção no conteúdo e no contexto desse verso, porque ele traz uma mensagem de amor muito importante. Da mesma forma que quando o piloto avisa a tripulação ou os passageiros que haverá uma turbulência pela frente, ele não pode diminuir a força, o impacto da turbulência, mas ele diminui o impacto que a turbulência causa no coração daquelas pessoas que estão dentro do avião. Assim, dessa forma, Deus fala dos males que estão por vir, dos impactos que as intempéries do mundo fazem. Jesus está dizendo para os seus discípulos: o pastor será ferido, você ficará disperso, haverá um impacto
impacto sobre você, tem uma turbulência pela frente, se prepare pela turbulência. A turbulência vai chegar, mas a intenção de Jesus para os seus discípulos é que eles apertassem os cintos, que eles se encostassem e agora, na certeza de que a turbulência vai passar, eles pudessem enfrentá-la já com uma certeza do amanhã. Isso é um modo de Jesus de fazer as coisas. Nós percebemos isso logo em Gênesis 3. Jesus está com o seu casal ali, conversando com a gênese da humanidade, no início da história do pecado, e aquela conversa não é de maldição. Jesus está olhando para eles e dizendo: olha, as coisas serão difíceis daqui para frente. Se prepare para a dor, Eva. Se prepare para os infortúnios, Adão. Ele olha e fala para eles: se prepare para o suor, se prepare para a fadiga, se prepare para enfrentar uma terra que produzirá cardos e abrolhos. Ele não está evitando que a terra produza espinhos, ele não está evitando que no parto haja dor, ele também não está evitando a fadiga do trabalho, mas ele está evitando que a surpresa desses males, a surpresa desse mundo hostil cause nos seus filhos uma dor maior do que poderia causar. Assim Jesus fala conosco, como falou para os seus discípulos: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo para os discípulos do que está por vir, para que quando aquilo acontecesse, o interlúdio, o descanso, a pausa, ou quando eles têm que decidir o que fazer, quando não há nada para fazer, possa ser lembrado naquele momento das palavras que geraram segurança no meio da insegurança. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. A palavra necessário desloca todo o controle para as ações humanas, tira o controle dos políticos, tira o controle dos poderosos, dos exércitos e até mesmo da força da natureza e devolve para os seus discípulos a concepção de onde de fato o controle está. Por favor, preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Jesus decidiu, pelo seu amor, entregar a vida em favor da humanidade. Ele disse: é necessário que essas coisas aconteçam. Ele não está dizendo que ele tirou de Pilatos, de Anás, de Caifás, dos soldados, de Herodes, de Judas ou até de Pedro o poder que eles tinham para decidir. Eles decidiram livremente e o tempo todo. Mas acima dos cravos, acima dos pregos, dos açoites, dos gritos da multidão, acima do sangue que escorreu de maneira violenta sobre a cruz, está a escolha de Jesus de salvar a humanidade. O que levou Jesus até o seu sacrifício em favor de nós foi o amor dele por nós, muito mais do que o ódio, a fúria, a raiva e os interesses humanos. Note, Jesus em sua cruz não é um acidente histórico, não é somente um crime que a humanidade cometeu, porque a causa da morte de Jesus não foi um prego, não é um cravo, não foram os açoites e muito menos a coroa. E eu posso até afirmar para você, a causa da morte de Jesus não é a cruz. A cruz é o lugar onde Jesus morreu. Mas a causa de Jesus ter morrido é a decisão dele de não permitir que você se sentisse desamparado. É nesta promessa que se descansa qualquer pessoa que viu a morte de Jesus e deve entender que a sua ressurreição é tão real, tão concreta e tão óbvia quanto a sua morte. Quando ele disse: é necessário, ele está dizendo que a causa da sua morte foi uma frase e não um prego. E a frase é: Pai, em tuas mãos entrego. E na sua entrega, nós recebemos uma promessa de futuro com todas as certezas do mundo. Agora os discípulos estão diante da entrega ou de um acidente, tentando compreender a história a partir das decisões de Pilatos, da multidão, de Anás e Caifás, ou compreender a história a partir da decisão de Jesus de conduzir a humanidade para os seus pés. E se fosse você, qual instrumento de compreensão você usaria para entender uma tumba que não fala? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Você conseguiu ouvir
Pai, em tuas mãos entrego. Nós não estamos falando de um mestre assassinado. Nós não estamos falando de uma revolta ou de uma rebelião que gerou uma vítima ou um preso político. Nós estamos falando de um Deus que decidiu entregar a vida. Da mesma boca que disse a frase "eu entrego", saiu uma outra frase que complementa essa: "eu dou a vida e eu volto a tomá-la". Nós estamos falando de um Deus que, em seu absoluto controle sobre suas próprias ações, decide salvar. Uma pessoa assassinada não traria para os seus seguidores a esperança de que ele fosse sair da tumba. Mas quem disse "eu entrego a vida", entrega também para a gente a perspectiva de esperança de que a salvação é um fato histórico. Eu explico melhor. Nós podemos entender essa historicidade da salvação como compreendemos a sequência de estações na nossa vida. Veja, você está vivendo um verão e sabe que o verão vai acabar e virá uma outra estação. O inverno talvez seja mais dramático porque quando estamos no inverno, as cores simplesmente desaparecem. Tudo fica mais cinza, tudo fica mais mórbido. Em muitos lugares tudo fica branco e um dia o que era verde, vermelho, amarelo, as cores vivas e quentes, elas ficam em cores secas, mórbidas. Os galhos agora mostram seus nós. É tudo morte e cinza, e olhando só para quem conhece a vida da perspectiva do inverno, não há nada mais do que isso. Mas com quais instrumentos nós vamos compreender o inverno? Olhando simplesmente para ele e somente compreendendo pelo frio, pela ausência de vida e pela falta de vigor na vegetação? Não, nós compreendemos o inverno sabendo que o próximo passo será uma primavera, quando as flores vibram, as folhas voltam a ser verdes e a vida recomeça num ciclo da promessa de que há um amanhã. Olhando para a tumba, com Jesus sem respiração, parado, sem nada, nos dá a impressão, pelos nossos olhos humanos, de que evidentemente nada está acontecendo. Mas o que Jesus queria que fosse dinâmico, vivo e eficaz, não deveria estar acontecendo na tumba, mas no coração dos discípulos, onde a promessa de fato alcançaria o seu efeito. E se fosse você? O que você pensaria naquele sábado onde aparentemente nada aconteceu? Confiaria apenas nos que os seus olhos estão vendo, que nenhuma palavra está saindo da tumba, nenhum toque, nenhum abraço, nenhum milagre está sendo feito porque o seu mestre está morto? Ou se apoiaria na vida que a promessa traz, esperando que depois da tumba haveria um Cristo ressurreto que daria vida novamente a todos os que nele creem? Você confiaria no sorriso dos seus opressores que estavam regozijando e triunfando por ter vencido o Criador do mundo? Ou pensaria na promessa que desde o Éden até Belém e de Belém até o Calvário confirmava de que Jesus vence a morte, Jesus vence o pecado, Jesus vence tudo e Jesus vence por você? Os discípulos naquele momento estavam parados, estavam chorando, estavam angustiados, mesmo que diante deles estavam as armas da esperança nas promessas que Deus fez. E você, neste sábado da sua vida, em que você vai confiar? Naquilo que você está vendo, ouvindo, ou naquilo que Deus colocou no seu coração, dizendo: espere mais um pouco, haverá um amanhecer. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de coroarem como um rei. Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Porque tratar um rei desta maneira, e por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. Jesus usou na cruz, fora feita para
O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazê-los a coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente. no Calvário. O bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra O que acontece depois da morte? Nossos queridos já estão em algum paraíso ou sofrendo com um tormento eterno? Com a nova revista Esperança, Céu ou Inferno, você vai descobrir o que a Bíblia diz sobre a sua salvação. Peça já a sua revista pelo WhatsApp, número 12 982 44 4449.